Fortaleza cedia Congresso de Ministros de Justiça do Mercosul e Estados Associados. Francisco Hernando Shoa Lima toma posse na Academia Cearense de Letras. Oficiais de Justiça lançam campanha pela autonomia financeira do Judiciário. Presidente Valdetário Monteiro realiza entrega de carteiras para 33 jovens advogados. Veja também as vantagens do Plano de Previdência Complementar OAB-Prev. No quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da Ordem na capital e no interior do estado. O programa traz ainda dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. A partir de agora, você vai ficar informado sobre tudo que é destaque no Judiciário Brasileiro e na Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. Fortaleza sediou entre os dias 21 e 22 de novembro o Congresso de Ministros de Justiça do Mercosul e Estados Associados, no Centro de Eventos do Ceará. A conferência apresentou inovações de diversos países no campo da democratização do acesso à justiça. Esse evento está reunindo vários países do Mercosul, não só os países que são ligados ao Mercosul, mas também os países associados. E está se discutindo nesse congresso as boas práticas que cada país tem, o que está acontecendo em cada país, e para que a gente possa, junto com essas boas práticas, copiá-las, analisá-las, ver o que a gente pode aproveitar no nosso país e do nosso também para os demais, fazendo essa interligação, essa cooperação, melhorando as práticas jurídicas, melhorando o nosso judiciário de uma forma geral e também melhorando toda essa equipe que compõe o sistema de justiça do nosso país. Na opinião do secretário de Reforma do Judiciário, a troca de informações entre os países colabora para o aperfeiçoamento da cultura jurídica na América do Sul. Durante o evento, houve o lançamento do Manual de Boas Práticas de Acesso à Justiça, que reúne colaborações dos ministérios da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Uruguai e Venezuela. A importância é muito grande porque há um intercâmbio de boas práticas de acesso à justiça. E nós trouxemos gente de muita importância desses países. Então, por exemplo, está aqui a presidenta da Corte Suprema da Venezuela, que hoje há um novo sistema na Venezuela e vem nos dizer como que funciona o sistema. A ministra da Justiça da Bolívia, que também vem nos trazer suas novidades. Há representantes do alto escalão do governo argentino, do governo uruguaio, do governo do Chile. Temos também Peru e Colômbia. E a importância é que nós percebemos que há muita semelhança entre as realidades desses países, que são nossos irmãos sul-americanos, e a nossa realidade. Para os participantes do Congresso, o saldo foi positivo e a experiência é de que advogados, defensores públicos e judiciário estreitem ainda mais os laços de cooperação para que cada vez mais pessoas tenham acesso à justiça. Como Defensoria Pública mesmo, ela surgiu em 1988 e hoje, ainda em 2012, nem todas as unidades da federação se encontram parametrizadas e com defensoria pública. Há exemplo, por exemplo, de Santa Catarina, há exemplo do Paraná, que está com concurso em andamento, e há exemplo de Goiás, que ainda se encontra estruturando. Mas em outros estados onde a defensoria pública já existe há um tempo relativo, como por exemplo no Amazonas, e no Amazonas como defensoria pública mesmo surgiu já em 1990, nós vemos tanto quanto os advogados, tanto quanto o Ministério Público, tanto quanto as demais carreiras que propiciam o acesso à justiça, porque a gente não pode esquecer que o artigo 133 da Constituição estabelece que o advogado é essencial à administração da justiça. Fundamental importância, pois a ouvidoria da OAB, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, é de uma importância de valor, pois os advogados estão presentes como auxiliares da justiça. E nós estamos nesse congresso, um congresso que estão presentes inúmeros ministros da Venezuela, Bolívia, Brasil, ministros de justiça, tratando de um tema de significante importância, que é o acesso à justiça. Existe o acesso à justiça e existe o acesso também ao judiciário. E os cidadãos que precisam estar com seus direitos
ter a resposta, ter o alcance, eles têm que ter tanto o acesso à justiça como o acesso ao judiciário. Valdetar Andrade Monteiro foi reeleito presidente da OAB Ceará e trabalhará mais 3 anos pela advocacia cearense. Para falar sobre os principais projetos a serem implementados, visando a valorização e o desenvolvimento da advocacia no estado do Ceará, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente reeleito da OAB Ceará, Dr. Valdetar Monteiro. Dr. Valdetar, é um prazer tê-lo aqui conosco. Mais um prazer estar aqui no programa OAB na TV, um sonho prometido em 2009 e realizado ao longo da gestão. Dr. Valdetar, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma análise desse processo eleitoral, da importância da eleição na OAB. Hervelt, a eleição da OAB, na verdade, é o coração da própria ordem. É nessa eleição que nós debatemos os projetos em andamento, discutimos as propostas, o futuro da advocacia, e se reveste de uma grande festa democrática. É muito importante para nós, de 3 em 3 anos, irmos às urnas para ouvir da classe o sentimento de qual advocacia ela quer para o futuro e avaliar o passado. Então, dentro desse contexto, a eleição da OAB foi muito salutar para a advocacia. Nós mudamos o lugar, a eleição era realizada há décadas e décadas no Clube Náutico. Nós mudamos para o centro de evento, está de parabéns o governador do estado, Cid Ferreira Gomes, o secretário Bismarck Maia, porque é um equipamento que se mostrou importante para a cidade. Nós tivemos mais de 15 mil pessoas circulando no dia da eleição da OAB sem nenhum problema, estacionamento suficiente, o ar-condicionado, a infraestrutura, realmente é louvável a atitude do governo do estado em dispor para a cidade o equipamento daquela importância. E a advocacia compreendeu o chamado, compareceu em massa ao local de votação, nas 12 subseccionais espalhadas pelo estado, e dentro do princípio de uma eleição propositiva, nós nos mantemos debatendo com a classe qual a advocacia, qual o rumo da OAB que essa classe queria para os próximos 3 anos. E eu acredito que, sob essa perspectiva, foi muito salutar. Nós sabemos que, ao longo do processo, um ou outro se desvencilhou dessa proposta ética, democrática, e partiu para a agressão ou para uma campanha mais baixa, utilizando cartas falsas, vídeos apócrifos, editados ilicitamente. Mas isso é um caso para a polícia resolver. Nós já fizemos o enfrentamento policial, está sendo feito também o judicial, e eu acredito que os implicados serão punidos com o rigor da lei. O que vem de saldo para a advocacia é esse grande debate propositivo, mostrando para a classe as realizações feitas e o que pretendemos fazer em todo o estado do Ceará, unindo a advocacia. Hoje a advocacia do interior, ela já não se sente mais desgarrada da advocacia da capital. Está tudo muito linkado, tudo muito junto, fruto desse trabalho de interiorização e, o que é melhor, de uniformização da ordem em todo o estado. Dr. Valdetar, a OAB Ceará, ela não tem medido esforço no sentido de dar condições de trabalho ao advogado. Além disso, ela tem realmente sido muito corajosa no que diz respeito à defesa das prerrogativas dos advogados. Nós vivemos hoje a era do processo virtual e uma das ações da OAB foi justamente facilitar o acesso ao processo judicial eletrônico por parte do advogado, vendendo o cartão de leitura, aliás, doando a leitura de cartão para os advogados e cobrando apenas R$ 115 para assinatura digital. O senhor poderia falar um pouco sobre esse projeto em específico? Hervelt, nós vivemos uma era de modernização que, no meu entender, é um caminho sem volta. O processo virtual, nós temos que aprimorar esse processo, mas não há como retroagir ao papel. Agora, nós precisamos ter a consciência que, hoje, no Brasil, são 7 sistemas operando no judiciário. O PJE, CRETA, EDOC, ESAGE, são 7 sistemas. A intenção da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, ProJude, no Ceará e no Brasil, é a unificação desses sistemas. Nós temos um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, um Código Eleitoral que também traz normas processuais e assim por diante em cada área do direito, mas o processo ele é uno. Quer dizer, o advogado que milita no Ceará, ele pode militar no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Com essa desuniformização, no meu entender até desinteligente, ele gera uma transformação da advocacia num técnico em informática. Quer dizer, nós somos técnicos em direito. Então, a primeira luta é a unificação dos sistemas.
O STJ tem um, o STF tem outro, CNJ outro, TJ do Ceará outro, Justiça Federal e Justiça do Trabalho usam outro sistema, quer dizer, é uma parafernália. Para proceder à inclusão digital, nós enfrentamos o Ministério da Justiça, as empresas de certificação, especificamente no caso da OAB, a CertSign, e conseguimos reduzir o custo de R$ 400, 400 e poucos reais, para R$ 115, doando a leitura gratuitamente para o advogado. Esse é um procedimento interno da ordem, visando a inclusão digital dos advogados. Isso facilita? Facilita. Mas acompanhado disso, nós temos que ter a intensificação da formação do advogado nesse processo judicial eletrônico, e isso a FESAC vem com o professor Caio Falcão fazendo e fazendo bem, levando para o interior do Estado curso de capacitação no processo judicial eletrônico, permitir a inclusão digital, facilitando o crédito no Banco do Nordeste, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, para que o advogado adquira esses equipamentos a um preço menor, com esfera de financiamento mais acessíveis, e dentro das salas da OAB, permitir ao advogado utilizar esses sistemas de uma forma mais rápida, mais célere, sem tantos transtornos. Para isso, nós inauguramos a sala dentro do Fórum Cláudio Evilacqua, já com toda a infraestrutura de tecnologia, scanners, máquinas copiadoras de alta velocidade, computadores ligados em rede com fibra ótica. Levamos isso para a Justiça do Trabalho agora, disponibilizando pontos de apoio e dúvidas à advocacia, e permitimos ao advogado no interior do Estado ampliar a quantidade de salas. Nós inauguramos mais de 80 salas. Qual é agora a nossa obrigação? Além da inclusão digital via certificação, levar uma sala de apoio em cada fórum e permitir a utilização da internet nesses fóruns. Esse é um grande desafio da OAB. Por quê? Sem internet, você não tem acesso aos processos digitais. Então é preciso que a OAB permita essa infraestrutura em todo o Estado, de modo a auxiliar, capacitando o advogado tanto pela internet, como em cursos presenciais, utilizando a tecnologia a favor do exercício da advocacia. Eu acho que isso é fundamental para mantermos o advogado no exercício profissional da advocacia. O senhor falou em cursos de capacitação, e essa tem sido uma tônica da nova gestão, investir na qualificação do advogado, com o intuito de deixá-lo preparado para o embate jurídico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses cursos que estão sendo ofertados gratuitamente para os advogados. Já são mais de 500 cursos que podem ser vistos através do próprio site da OAB? Com certeza. Nós estamos utilizando duas tecnologias. Primeiro, em associação à ASP, nós permitimos os cursos telepresenciais. Esses cursos são transmitidos para todo o estado do Ceará, nas 12 subseccionais, com antenas parabólicas. Terminou o curso, nós lançamos esse curso na Web TV, na página da OAB, para facilitar o acesso ao advogado. Ele pode assistir quantas vezes ele quiser, de forma tranquila, em casa, repetir, e isso permite também uma capacitação do advogado de modo mais pleno. Além dos cursos presenciais, nós criamos, por exemplo, no começo da gestão, o curso preparatório para o exercício da advocacia. Eu, Hervélte, sou do interior do estado do Ceará, a advocacia sabe disso, sou lá do Arneiroz, estudei em Iguatu, tenho orgulho de ser cidadão iguatuense pela Câmara Municipal de Iguatu, mas tenho um propósito que é capacitar. E acredito muito que o ensino liberta. Talvez, se não fosse o ensino, um cidadão que nasceu lá no interior, no sertão dos Inhamuns, não chegaria à presidência da ordem. Então a advocacia tem esse sentimento de que o ensino liberta. E o embate jurídico na sala de audiência, o embate jurídico em qualquer foro, seja ele num tribunal superior ou numa vara de primeira instância, ele se dá de uma forma muito mais ética, muito mais responsável, resguardando o direito do cliente, se o advogado tem capacidade e conhecimento daquilo que debate, daquilo que discute. Para isso, a gente tem disponibilizado no portal da advocacia os cursos, tem fomentado a utilização da ferramenta dos cursos telepresenciais, criando um espaço novo para a advocacia de interação. Nós geramos oportunidade de trabalho para o advogado quando colocamos no site o link Oportunidades, onde o advogado pode cadastrar o seu currículo e receber ofertas de trabalho, mas é preciso que esse advogado esteja capacitado. Agora, para o próximo triênio, nós vamos ter curso de inglês, espanhol, de francês, na própria FESAC. Teremos Copa do Mundo, é preciso que o advogado que vai trabalhar com o turista que vem, com a massa enorme de pessoas que virá ao Ceará, que virá ao Brasil, e que esse advogado tenha condições de atender a essa demanda e exercer a advocacia com conhecimento. Isso é fundamental para o crescimento e a valorização da advocacia. Doutor Valdetari, nós temos um número cada vez maior de advogados apenas estudando para concursos públicos. Quais são os planos para esses advogados ditos, chamados de concurseiros? Eu acredito, Hervélte, que boa parte dos votos que nós recebemos
da advocacia se deu por um motivo bem simples. Nós deixamos de tratar o advogado de forma departamentalizada e passamos a tratar a advocacia como um todo. Então, o advogado do interior foi valorizado com a inauguração das salas, o advogado da capital foi valorizado quando nós permitimos a inclusão digital e fomentamos salas estruturadas em todos os fóruns. E o concurseiro passou a se enxergar na ordem. Nossa proposta é a diminuição de 50% da anuidade até 5 anos, logo no começo do ano de 2013, 25% para que ele tenha mais de 5 anos de inscrição, e vamos construir uma infraestrutura para que esse advogado concurseiro ele se sinta também parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Salas de estudo, biblioteca física, biblioteca virtual. Nós vamos incluir esse advogado que está se preparando no concurso de juiz, que está se preparando num concurso para o Ministério Público, nas carreiras jurídicas como um todo, parte da OAB. É importante que ele esteja em dia com a ordem, e nós facilitaremos isso com a diminuição da anuidade, e que ele participe da OAB ou nas comissões de estudo, de trabalho, ou utilizando as ferramentas da ordem como salas de estudo. E o escritório modelo que nos propomos a criar, de modo a que ele tenha 5 ações por ano, possa estar reciclado, utilizar a ordem como ferramenta de estudo e de trabalho e possa se desenvolver. Isso nós teremos no judiciário, juízes mais próximos da advocacia, porque vêm oriundos dela. Lógico. Nós vamos ter no Ministério Público da mesma forma, nas delegacias, ou seja, nossa ideia é harmonizar a classe pelo conhecimento e utilizando as ferramentas de estruturação da ordem para crescer e desenvolver culturalmente o advogado e a advogada. Doutor Valdetari, a nova sede da OAB Ceará é um sonho que se tornará realidade nesses próximos 3 anos? Será o nosso propósito. O advogado e a advogada que nos assiste, ele aprendeu a conviver com uma diretoria, com uma presidência, com um conselho seccional que trabalha e trabalha muito. Nós reformamos o regimento interno da OAB em 2 anos, regimento que vinha de 97. Nós ampliamos a estrutura operacional da ordem. Somos a única OAB do Brasil 100% virtual, com os processos tramitando pelo meio digital, que trouxe uma economia significativa. Somos a única a emitir certidão online para advogado e sociedade de advogado, ou seja, nós já avançamos muito. Nossa meta de trabalho é unificar CAAS, OAB e FESAC numa só estrutura, utilizando ferramentas de tecnologia para permitir um grande centro de serviço para a classe. Para que o advogado que vai ao dentista ele possa regularizar o seu endereço, que ele possa ir à farmácia, que ele possa utilizar uma sala de estudo, tudo num grande complexo de serviços que vai engrandecer a classe como um todo em todo o estado do Ceará. Primeiro, valorizando a advocacia. Segundo, permitindo que a gente retorne um projeto antigo, que deu certo, que é a biblioteca virtual. Permitir que você ligue para a Ordem dos Advogados do Brasil, que você passe um e-mail e que a ordem retorne com jurisprudência, com doutrina, ajudando o exercício profissional do advogado. Tirando uma dúvida, se é o recurso A, o recurso B, quer dizer, permitindo ao advogado utilizar a ordem como parte do seu dia a dia. Não adianta termos uma OAB com toda a glória, com toda a honra, e a OAB fará, agora em março de 2013, 80 anos de história. Nós vamos preparar uma grande festa para a advocacia, mas aproximando a ordem do advogado. Quando o advogado se sente tolhido no seu exercício profissional, quando o advogado se sente diminuído na sua profissão, ele tem hoje o Centro de Apoio e Defesa, ele tem uma comissão de defesa das prerrogativas extremamente ativa e que de modo permanente auxilia o advogado. Isso vai ser estendido para o concurseiro através dessas inúmeras ferramentas que estamos nos propondo a criar e com certeza, com trabalho, com humildade, nós criaremos. Vamos falar um pouco agora sobre a previdência privada do advogado, a ABPrev, que era um sonho antigo da categoria que o senhor ajudou a concretizar. O senhor poderia falar um pouco como é que está a ABPrev hoje? Hervelt, essa é uma grande corrida de bastão. Quer dizer, uns construíram no passado, 80 anos de história da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma cadeia de trabalho que vai redundar aqui na nossa realidade do dia a dia. Era um sonho antigo da advocacia ter uma previdência. Nós, eu e o colega Leandro Vasques, quando dirigimos a Caixa de Assistência, junto com os demais diretores, forcejamos para que fosse criada a Previdência do Advogado. Hoje, Hervelt, a Previdência do Advogado é uma realidade. O Ceará é um dos poucos estados do Norte e Nordeste que tem representação nacional na OABPrev. Tamanho foi um crescimento dessa Previdência para o Estado. É uma ferramenta que auxilia o advogado no final da vida, quer dizer, quando ele começa a poder usufruir de todo o exercício profissional, de toda a labuta, de todo o trabalho, de todo o afinco, ele tem a garantia de receber o seu sustento, porque
o tempo, que é implacável com todos nós, ele será também implacável com o advogado militante, que hoje é um herói, com um fórum em reforma como o Cláudio Evilacqua, com a ausência de magistrados no interior do Estado, com a ausência de servidores capacitados nas varas, porque 80% são cedidos de prefeitura. Com toda essa parafernália para o nosso exercício profissional, é fundamental que o advogado tenha uma previdência sólida, séria, como é o caso da OAB-Prev, muito bem administrada nacionalmente, com um volume de recursos hoje que já dignifica a advocacia nacional e que permitirá ao advogado poder usufruir um pouco da sua velhice e poder descansar com mais tranquilidade. Doutor Valdetar, essa gestão, ela fez muito bem uma democratização. Ela abriu as portas da ordem para que todos os advogados participem da casa, através de várias comissões. Hoje, salvo engano, são mais de 50 comissões. O senhor poderia falar um pouco sobre essas comissões? Esse é o trabalho mais bonito da Ordem dos Advogados do Brasil, Evelto. Eu, há pouco recebi a notícia de que a Comissão de Defesa do Consumidor, que tem à frente o colega Ginardo Rolim, um brilhante advogado, conseguiu uma decisão liminar contra um plano de saúde que revogava os contratos existentes desde 1983, amparado por uma decisão da Agência Nacional de Saúde. Ou seja, é a Comissão de Defesa do Consumidor amparando o consumidor e, no caso, o consumidor advogado. Como essa comissão, nós temos inúmeras, nós ampliamos, quase dobramos o número de comissões. Hoje são mil e tantos advogados que dispõem voluntariamente do seu tempo em favor da advocacia e da sociedade. Isso é um trabalho bonito, voluntário e que acaba repercutindo em toda a sociedade. A Comissão de Saúde fez um brilhante trabalho e continuará fazendo um brilhante trabalho com o colega Ricardo Madeiro e tantos outros colegas, não nominaria aqui porque são mais de 50, à frente diretamente da presidência e outros tantos como membros, como diretores. E esse trabalho foi ampliado na nossa gestão. E quando se fala de transparência, Evelto, é importante para o colega que nos assiste ele entender que nós criamos um portal da transparência para a OAB, um na FESAC e um na CAAS, permitindo a abertura das contas da entidade. Nós passamos a transmitir ao vivo as sessões do Conselho Seccional. Nós temos debates para o 5º Constitucional, a escolha dos 6 que irão ao Tribunal Regional do Trabalho. Essa sessão é transmitida ao vivo. O colega pode acompanhar a sabatina, pode avaliar os seus colegas. Nós já fazemos a transmissão, inclusive, pelo site da OAB e pelas redes sociais. Tudo isso vem junto de um processo de transparência e de abertura da entidade. Quanto mais democrática é a OAB, mais valorizada será a advocacia, porque o advogado individualmente, ele se enxerga na entidade, ele pode opinar, ele pode participar. Nós rompemos uma barreira de que a OAB ficava trancada nos gabinetes. Nós vamos aos fóruns, vamos aonde o advogado estiver para mostrar a esse advogado que ele é fundamental, ele é o elo que compõe a grande fortaleza da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Valdetar, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que todos esses projetos sejam implementados no sentido de facilitar ainda mais o exercício da advocacia e emprestar uma maior dignidade à advocacia e abre espaço para as suas considerações finais. Evelto, quero agradecer a você, a Evelise, a toda a equipe do programa. A gente sabe que um programa como esse, ele tem um bastidor que precisa ser montado, estruturado. Então, agradecer a todos os colegas que fazem esse programa, agradecer a você, colega advogado, advogada, que confiou no nosso projeto, que confiou no nosso trabalho e pôde nos remeter a mais 3 anos de realização. Então, esse é o agradecimento em nome da diretoria, em nome do Conselho Seccional, dos colegas diretores, Cleto Gomes, Júlio Ponte, Cristiano Alencar, Ricardo Bacelar, de todos os conselheiros, membros da FESAC, como o colega Caio Falcão, na Caixa de Assistência com o colega Leandro Vasques, e que todos nós nos mantemos unidos como uma grande família em prol da advocacia. E a advocacia entende esse recado e cobrem de nós a realização das promessas, porque esse é o desenvolvimento nosso pessoal e também de toda uma classe. Ivelise. Com uma vida dedicada à advocacia e à literatura, o advogado Francisco Hernando Shoa Lima tomou posse na Academia Cearense de Letras. A solenidade ocorreu no dia 27 de novembro no Palácio da Luz. O advogado ocupa a vaga do poeta Barros Pinho na mais antiga e tradicional Academia de Letras do país. Você perguntou como está meu coração, eu diria que está transbordando de alegria, né? Evidentemente que é uma honra muito grande pertencer à Academia Cearense de Letras, a mais antiga do Brasil. Olha,
Eu diria que o advogado é essencialmente um intelectual a serviço do direito e da liberdade. De modo que eu sempre procurei conciliar as minhas atividades no campo jurídico com, eu diria, as minhas curiosidades no campo da literatura, né? De modo que foi fácil para isso, uma leitura constante, até porque o advogado ele tem que estar a par de todos os acontecimentos, né, do mundo. Não basta só ele se especializar em determinada disciplina do direito, ele tem que ter uma visão ampla, universal. De modo que isso, naturalmente, que me levou ao estudo e facilitou, de certo modo, o meu ingresso na Academia Cearense de Letras. Essa academia, como todo organismo vivo, está sempre mudando de roupagem, sempre se renovando. Quer dizer, hoje nós estamos recebendo um homem culto, um jurista, o ex-secretário de Cultura, ex-secretário de Educação, que vem se unir àqueles outros que aqui trabalham pela manutenção do prestígio desta casa. O Hernando, todos nós sabemos, é um homem de uma cultura vasta e com domínio em diversos campos do conhecimento humano. No direito, sobretudo, onde ele teve a sua principal atividade, como brilhante advogado, presidente do Conselho Seccional da OAB do Ceará, na época eu era seu vice-presidente, e presidente do Conselho Federal da OAB, o único cearense que ocupou esse cargo e o que dá relevo muito grande ao seu ocupante. Depois foi professor por muitos anos, político eminente, um homem de um espírito conciliador e, ao mesmo tempo, muito firme, muito preso aos compromissos assumidos. A minha amizade com o Hernando vem já há quase 50 anos, ele foi colega de turma da faculdade de meu pai, Alcimor Aguiar Rocha, ele foi orador da turma dele, a turma do centenário de Clóvis do Bevilacqua, e desde sempre as nossas vidas têm estado muito próximas. É um amigo queridíssimo e um conselheiro que eu sempre tive. Depois que o meu pai se foi, um dos momentos mais relevantes da minha vida, eu sempre tive o privilégio de discutir com o Hernando, de buscar os seus conselhos, porque na verdade é um homem de um caráter firme e um amigo queridíssimo que eu tenho tido ao longo da minha vida. Dr. Hernando Shoa é o decano da advocacia criminal cearense e honrou a todos nós da comunidade jurídica com o seu exercício na presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na qualidade de senador também de nosso estado e como um advogado militante que tem uma produção literária também. Então, de uma só vez, a Academia Cearense de Letras, a mais antiga academia de letras do país, brindou o grande advogado, o grande criminalista, homenageando também um grande literato e um cultor do bom vernáculo, um cultor das letras. É, sem sombra de dúvidas, uma distinção merecida e relevante para a nossa advocacia também. Bem, a advocacia brasileira se sente de alguma maneira homenageada com a assunção da cadeira aqui na Academia Cearense de Letras pelo nosso eterno presidente nacional, Hernando Shoa. Isso porque é um reconhecimento da importância das letras jurídicas e é uma importância de um ex-presidente nacional da OAB para essa entidade histórica aqui do Ceará e que representa a cultura jurídica de todo o Estado. Então, para nós advogados, para nós da OAB, efetivamente isso é motivo de orgulho. Criado especialmente para os advogados estagiários inscritos na Caixa de Assistência dos Advogados, o Plano de Previdência Complementar OAB Prev tem todos os benefícios que você precisa para planejar a sua aposentadoria. Isso tudo com vantagens exclusivas, dentre elas o acesso a todas as informações de seu plano via site, com total transparência e também privacidade. Outra grande vantagem oferecida pelo OAB Prev é a isenção de taxas do plano sobre a contribuição do participante.
Isto significa que cada centavo depositado pelo participante será efetivamente investido. O participante do OAB-Prev terá direito ainda ao abono anual, que é o pagamento do benefício em 13 parcelas anuais, sendo a 13ª em forma de 13º salário, pago sempre no mês de dezembro. E a seguir, o presidente Valdetário Monteiro realiza entrega de carteiras para 33 jovens advogados. No dia 26 de novembro, uma semana após a realização do pleito que o reelegeu como presidente da OAB Ceará, o advogado Valdetário Monteiro presidiu uma cerimônia de entrega de carteiras da ordem para 33 jovens advogados. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, presidiu a entrega de carteiras da ordem para 33 jovens advogados. O presidente reafirmou o compromisso da instituição para com os novos profissionais. E eu tive que enfrentar vários momentos como estes, às vezes até só, né? Sou do interior do estado, lá da cidade de Arteiróis, do Sertãozinho, alguns, e vim para cá estudar, e tudo é novo, né? Eu lembro quando eu cheguei na sala de aula para assistir o primeiro dia de aula do terceiro ano, era a sala com ar-condicionado, né? A gente tinha conhecido ar-condicionado, eu acho que aquele friozinho, que é natural da vida, que era natural do novo. Quis Deus que nós pudéssemos ter, no meu caso, a companhia do professor Júlio, que vem da faculdade, tem aquela palavra de apoio, de afago, de carinho, um conselho sincero, objetivo, e me sinto na obrigação de bater esse papo com vocês. Emocionadas com o ingresso nos quadros da ordem, as advogadas Aline Carneiro e Andréia Lima traçam planos para o futuro e pretendem conciliar o trabalho com a preparação para concursos públicos. Bom, no momento eu quero advogar, né? Obter a prática, mas meu objetivo maior é o concurso público, chegar à magistratura, é o meu sonho. Não, ainda não estou atuando, mas eu quero me especializar na área de processo civil, previdenciário, consumidor, são áreas que eu acredito serem muito promissoras. Conciliar um concurso que dê para eu advogar, ou então a advocacia pública, mas a advocacia eu quero na minha vida, sendo que eu preciso da estabilidade do concurso. E eu já entrei na faculdade pensando nisso. Então, foram 5 anos e meio que não mudaram, assim. Minha opinião continua a mesma. Só o amor pelo direito que ficou maior. Porque eu entrei com dúvidas, acho que como muita gente, por ser muito nova. Mas foi uma carreira que me conquistou. E agora eu estou realizada. É um marco esse momento de poder começar a advogar, de ser uma advogada, de ser chamada de doutora. Isso é tudo tão novo e tão bom, gratificante. Pela independência do Poder Judiciário. Este é o tema da campanha que será lançada nesta quinta-feira no hall da Assembleia Legislativa pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado, com o apoio da OAB Ceará, Federação Nacional dos Oficiais de Justiça, CGTB e também a AGEFORTE. O objetivo da campanha é assegurar a autonomia administrativa e financeira ao Judiciário Estadual. A campanha buscará o apoio dos deputados e envolvimento da sociedade pela aprovação da Lei Orçamentária do Poder Judiciário, LOA 2013. O Programa Nacional de Modernização da Advocacia, o PROMAD, quer ajudar você a modernizar a sua advocacia. Você pode agora solicitar a criação do seu site do advogado de forma totalmente gratuita, podendo dele usufruir pelo período de 6 meses a 2 anos, bastando, para tanto, participar do PROMAD, Programa Nacional de Modernização da Advocacia. Um site para escritório de advocacia é uma ferramenta fundamental na disseminação do nome do escritório, da sociedade e do advogado. Ele promove uma aproximação com clientes e parceiros. Crie gratuitamente o site de seu escritório na internet. E mais que isso, passe a utilizar gratuitamente um software jurídico para gerenciar seu escritório e seus processos, agregando ainda mais eficiência e competitividade na sua advocacia. E a seguir no quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da ordem aqui na capital e também no interior do estado. Confira ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Daqui a pouco no programa OAB na TV Mundo Jurídico. A Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará foi agraciada com o Prêmio Ceará de Gestão Pública, na faixa prata do instrumento de avaliação de 250 pontos. O reconhecimento foi mais uma etapa na implantação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização.
A CTI tem conseguido implementar uma maior excelência dentro dos processos diários de funcionamento da sua máquina administrativa, o que resulta em menor desperdício de tempo e maior efetivação das ações para se conseguir atingir a atividade finalística da PGE Ceará. De acordo com Alci Pinheiro, coordenador da CTI, a soma de esforços da equipe responsável pela implantação da política de gestão pública na Procuradoria tem dado ótimos resultados, já que há uma aceitação de todos os colaboradores quando apresentados aos critérios de qualidade que devem ser seguidos para se atingir a excelência dos serviços prestados. Olá, tudo bem? Você vive a vida baseado mais nas tuas necessidades e realiza as coisas no dia a dia ou dos teus projetos de vida mais baseado nas tuas necessidades? Pagar conta porque realmente tem que pagar conta, morar naquela casa porque realmente aquilo ali é o suficiente, ter aquele trabalho, ganhar aquele valor porque realmente é o suficiente, aquilo dá para você? Ou será que você encara a vida buscando possibilidades ao invés de necessidades? Tem pessoas que buscam possibilidades. Diante das coisas que podem acontecer, elas acreditam numa possibilidade. Elas criam possibilidades, elas aproveitam oportunidades e mais do que isso, elas constroem oportunidades baseada no propósito de vida delas. Da última vez a gente falou de propósito de vida, certo? Então muitas pessoas vivem baseadas nas necessidades. Elas ficam vivendo numa situação de escassez, uma escassez financeira, uma escassez de relacionamento. Então, vai vivendo só na medida, é só na conta, é só o que tem que ter. E muitas vezes se reclamando, reclama da OAB, reclama do governo, reclama do chefe, reclama do gerente, reclama da empresa, reclama do escritório, reclama de tudo, reclama da mulher, reclama do filho e fica vivendo sempre nessa linha de limite de necessidade. É só o que é necessário. Não seria mais interessante você viver em cima de possibilidades, de construir possibilidades, de você encarar um projeto, uma situação, um acontecimento, um evento, uma realização, acreditar naquilo ali, se programar e buscar mesmo que aquilo demore 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2, mas você conseguir realizar aquilo ali e aquilo ser o teu projeto de vida, ou fazer parte de um projeto de vida e você construir possibilidades? Talvez sim, talvez não. Talvez em certas situações a necessidade seja o suficiente. Talvez em outras situações seja melhor que você busque mais possibilidades. Como é que você tem encarado a vida? Será que você tem visto as coisas por um ângulo ou por outro? O que é que seria o ideal para você? O que realmente você quer para você? Você está satisfeito com como você está? Como você encara a vida? Você vive baseado mais em necessidades? Ou você vive baseado em possibilidades, em criar, em inovar, em fazer acontecer, em ajustar o que tiver de ser ajustado e ter uma vida cada vez mais plena, de cada vez mais realizações, sendo cada vez mais líder, sendo cada vez mais profissional, tendo cada vez mais resultados profissionais, resultados financeiros, realizando teus sonhos, buscando cada vez mais a tua saúde, encarando aquilo e vendo que aquilo é possível? Como é que tem sido a tua vida? O que é que seria o ideal para você? O que é que te move na tua vida? Sinceramente, pense sobre isso. Você pode. Sucesso! E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o país, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, inscrições até 26 de novembro. Conselho Nacional de Justiça, inscrições até 4 de janeiro. Tribunal de Justiça da Comarca de Foz do Iguaçu, inscrições até 30 de novembro. E vamos ao nosso quadro OAB em Foto. Mande uma foto sua sobre algum evento ligado à advocacia pelo e-mail oabnatv@oabce.org.br e se veja por aqui.
E o programa OAB na TV Mundo Jurídico de hoje termina aqui. Lembrando a você que nos acompanha que o programa é transmitido pela TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 6h30 da noite, com reprise aos sábados e terças, 1h30 da tarde. Já na TV O Povo, canal 48, o programa é exibido às quartas-feiras, às 21h45, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados às 22h45 e aos domingos, às 10h15 da manhã. Assista também pelo site da OAB Ceará. Aqui você fica informado sobre as atividades da OAB Ceará e as ações desenvolvidas em apoio aos advogados e à população do nosso estado. Caso você queira enviar sugestões, é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, oabnatv@oabce.org.br ou através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá!